Bom, estamos aqui hoje para falar como fazer as empresas lucrar mais sem ter que vender mais, né? Exato. Um dilema grande dos empresários aí, que fazer eles não ter que entrar nessa corrida da roda dos ratos, né? De ter que vender, 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 para talvez pensar em alguma lucratividade. Acho muito bacana o seu trabalho, que casa com a ideia com que eu tenho de negócio, de fazer, dar uma estrutura para o empresário que ele possa alavancar seu negócio com a mesma estrutura, né? Eu acho que essa frase, fazer você lucrar mais sem ter que vender mais, se torna bem assertivo dentro do cenário competitivo que a gente tem, né? Para a gente conseguir valorizar o produto, conseguir valorizar a marca e também valorizar principalmente a equipe. Exato. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes. Essa tua pergunta, como render mais sem precisar vender mais, ela é muito interessante. Eu diria para você que não é vender mais, e sim reter mais. Se passar uma régua, na maioria dos empresários, eles vendem uma quantidade boa, só que não retém. Quando eu digo não retém, eu faço um olhar para casa. O meu trabalho, quando eu faço o diagnóstico, né, que é o que eu venho fazendo bastante agora, o que eu percebo? Que as pessoas fazem o suficiente, mas não retêm, gastam tudo. Quando eu falo gasto, tem uma outra coisa que eu preciso falar. É no sentido de valor. Por que valor? Valor é o dinheiro. Então, se no teu fluxo de valor ele estiver muito dispendioso, você não vai ficar com dinheiro. As pessoas colocam a perder algo que já ganhou. Entendeu? Então, eu diria para você que olhar para casa é a saída para que ele fique com mais dinheiro. Essa é a sacada. Entendi, entendi. Então, dentro da sua visão, olhar o interno, né? Organizar a casa primeiro para depois pensar em aumentar essa casa e fazer com que essa casa tenha mais movimentação dentro dela, né? Essa tua palavra é interessante, movimentação. Se eu te falar que aqui, dos diagnósticos que eu faço, uma das coisas que eu observo é a movimentação. É incrível como as pessoas se movimentam dentro da organização. Eu costumo dizer o seguinte, o que tem que se movimentar não são as pessoas, é o processo em si, é o serviço que tem que se movimentar. Tem que sair o produto do outro lado. As pessoas não precisam. Então, eu entro nas empresas, eu vejo essa movimentação, eu meço essa movimentação com números e gráficos e mostro para o meu cliente, olha o teu número de movimentação. Por exemplo, 70%. As pessoas se movimentam muito naquele lugar. Se elas estão se movimentando, não estão produzindo. Talvez você pergunte, por que elas estão se movimentando? Isso cai numa outra situação para reter mais dinheiro, que é por conta do tempo de espera. Aqui, na nossa região, e eu diria que no Brasil, uma característica mensurável é o tempo de espera. Todo mundo espera muita coisa. Quando a pessoa espera, é do ser humano se colocar em movimento. E isso vai cair num outro problema, erros e retrabalhos. Porque se existem erros e retrabalhos, ou por que eles existem, todo mundo tem uma demanda. Eu tenho uma demanda, você tem uma demanda, quem está nos ouvindo tem uma demanda. Você tem que cumprir essa demanda. Agora, se você ficou esperando muito tempo, outro tempo você ficou andando, você vai ter que cumprir essa demanda. Aí você acelera, corre, 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 implica no erro e, havendo erro, o retrabalho. Essas três variáveis que eu estou falando para você, em conjunto, implica num gasto muito grande e desnecessário. Vai muito dinheiro. Não são as únicas. Mas isso se converte, por exemplo, na cultura de trabalho. Uma cultura com muito movimento, com muito erro, eu costumo dizer que é a cultura bombeiro. Por quê? Vive apagando incêndio, vive apagando um fogaréu, o corre-corre de um incêndio, vamos dizer assim. Então, é uma cultura de permissão. E isso não é interessante para a organização. Então, medir isso e ter estratégias para resolver esse tipo de problema, hoje é o meu trabalho. Então, eu sou especialista em engenharia de produção, fiz gestão ambiental, fiz higiene industrial, sou engenheiro agrícola, sou engenheiro de segurança do trabalho e estudo psicologia de empresas há 20 anos. Então, com esse conhecimento, com esse estudo, eu identifiquei uma forma de avaliar a organização de uma forma assertiva, que hoje eu chamo isso de diagnóstico ou DOGTA, diagnóstico organizacional em grupo, e o TA é o que se desdobra, que é o quê? Treinamento para assertividades.
Porque você só identificar o problema é uma coisa. Com essa identificação do problema, eu já sei que tipo de remédio aquela empresa precisa. Qual é o conteúdo? Por quê? Porque eu fiz uma anamnese antes, vamos dizer assim. Aí eu já sei o que ela precisa fazer para que ela retenha mais dinheiro, fique com mais dinheiro, e não necessariamente vender mais, que é o que você trouxe como pergunta central aí do nosso bate-papo. Certo, Hamilton, entendi. Então, como se diz assim, resumindo em outras palavras, ou simplificando, você busca basicamente, então, pegar essa estrutura que talvez pode estar até com folga organizacional dentro da empresa. Sim. Né? E isso acaba elencando bastante dentro dos processos que você citou da questão Sim. cultura bombeiro, tempo de espera, né? Erro, retrabalho. Sim. Isso, na verdade, é um karma dentro das empresas. Exato. Porque até mesmo a equipe começa a fazer uma força grande perante ao líder, ao gestor, né? Ou pedir mais gente, ou começa a pedir aumento, ou começa a pedir que pessoas sejam substituídas, né? Eu até vejo que o pior é pedir mais gente, porque aí lá vai o empresário, banca mais salário, mais encargos, toda a estrutura, até tem que aumentar a estrutura, e isso vai tirando o caixa da empresa, vai fazendo com que a venda dela comece a não dar lucro, né? Caminhar para prejuízo e assim por diante. E você citou sobre a questão da cultura bombeiro, né? Vejo que também, através dos avanços que tem da tecnologia, o cliente ele está mais exigente em alguns pontos. Rapidez, o acesso ficou mais facilitado, né? E com isso você consegue mensurar essa qualidade da informação que chega para a empresa, porque esse tempo de espera, ele também fala de alguma coisa. Como é que está a entrada desse cliente, né? O processo dessa empresa, para que não tenha essa espera no processo, não tenha esse retrabalho, né? E, logo, você não acabe deixando o dinheiro na mesa ou jogando pela janela de forma despretensiosa, por não estar vendo esse pequeno objeto que é a sua equipe, o seu interno, ali dentro da cooperativa, né? Exatamente, Bruno. Você fez aí um desenho bem interessante. Para te responder, eu vou começar falando de estatística de produtividade, que não é minha, veja bem, é aberta. Se você entrar no Google, lá no teu computador, no teu escritório, na tua casa, escrever produtividade brasileira, você pode buscar várias matérias e todas elas vão falar a mesma coisa, que a produtividade brasileira é muito ruim. Precisamos de 5 brasileiros para fazer o que um profissional no país de primeiro mundo faz. Então, veja, uma estatística de 5 para 1. É 5 Bruno aqui para fazer o que um Bruno está fazendo do outro lado. Então, por isso que lá eles ganham um pouquinho melhor? Então, veja, se você mede isso, como eu te falei da estatística, né? Erros, retrabalho, se o processo está ruim, alguém tem que dizer para o empresário que ele está ruim. Não tem como eu fazer um trabalho só falando coisas boas. Então, o que eu percebo em linhas gerais? Em média, os processos que eu tenho avaliado têm dado um valor de 60% a 70% ruim. Então, veja, 60% a 70% ruim, 30% a 40% bom. Por que não está 60%, 70% bom? E se a gente melhorar isso e dobrar esse resultado? Qualitativo e quantitativo, para que ele possa ser bom e mais lucrativo. Trazendo isso para a tua pergunta central, que é o quê? Como ficar com mais dinheiro, sem vender, sem precisar essa sangria de correr atrás de vendas e tal. Olha para o teu processo. Quando as pessoas olham para o processo e procuram outras variáveis, como nós falamos, da cultura, o que eu percebo dessa correria? A pessoa ela fica centrada numa cultura de resultado. Por querer resultado, o que acontece? A pessoa foca em venda, correr, fazer, currículo, entrega. Cara, é sanguinário o negócio. O empresário ele precisa fazer resultado, por isso que ele vai para cima. Só que a força de ir para cima, eu costumo fazer uma metáfora com o gato. Por que o gato? O gato tem as unhas do gato, que você deve conhecer as unhas do gato. O gato ele não fica toda hora com as unhas para fora. Se o gato ficar toda hora com as unhas para fora, ele vai se machucar e vai machucar o outro também. O interesse no resultado equivale a dizer que a pessoa está sempre com a unha para fora. O cliente pode sair ofendido, mal atendido, machucado.
se sentir lesado do trabalho dele, entendeu? Enganado, em muitos casos, porque quem está do outro lado precisava fazer dinheiro. Então, eu costumo dizer que a relação, você se dar bem com o teu cliente, com o teu fornecedor, com o teu parceiro, com os seus funcionários, é tão importante quanto você vender e pensar em resultado. Porque daí você cativa o cara, você traz ele no coração. Esse cliente, você conquista ele, você não só vende para ele. Então, olhar para a cultura e equilibrar a cultura de trabalho é isso. É equilibrar a máquina, fazer o ajuste fino. E isso é mensurável, Bruno, com número, como eu falei, e gráfico. Uhum. Eu já peguei empresários, por exemplo, nessa linha, um nível de centralização de 80%. E a equipe inteira inerte, parada, não fazia nada. Em espera. Em espera. Não fazia nada. Se o dono da empresa não fosse falar com eles e mandar eles fazerem alguma coisa. Ou seja, a velha frase, se eu não estou dentro da empresa, não acontece nada. Exatamente. Então, veja, se a equipe está inerte, mas o empresário apresentou um índice de 80% de centralização, na verdade, ele é que deixa a equipe inerte. Como que a equipe vai se desenvolver, pensar, criar sentido, tomar uma decisão, se o próprio empresário não deixa? Centralizador, no caso, né? Exatamente. Então, quanto custa essa equipe inerte? Essa equipe parada para uma equipe aí de 20 funcionários, por exemplo. Aí o dono, no caso, né, ele briga, porque os meus funcionários não fazem, não pensam, não me ajudam e tal. Tá, mas você deixa eles pensarem? O quanto você deixa eles pensarem? Que tipo de problema que você resolve? Ou você resolve todos os problemas da sua empresa enquanto dono? Então, a equipe, veja, se você tem 20 funcionários numa linha de produção, num processo em si, que eles não pensam, você não tem 20 funcionários. Você tem 20 corpos lá, que tem braços e pernas, mas não tem cabeça. Certo. Quanto isso custa para a organização? Então, essa revisão do processo, esta reestruturação do processo de produção é o que o meu trabalho faz. O DOGTA, Diagnóstico Organizacional e Treinamento para Assertividade, por que DOGTA? O DOGTA é o nome do meu aplicativo que está virando uma startup. Certo. Então, ele tem um potencial muito assertivo de identificar um problema e chegar para o cliente e falar, olha, você precisa olhar para isso. Porque se você não tem um exame acurado, bem feito, como que você vai tomar remédio? Qual miligrama desse remédio? Qual o intervalo de tempo? Por quanto tempo? A pessoa não sabe. Uhum. E se eu venho oferecer um treinamento, uma solução, como que eu vou te oferecer uma solução se eu não fiz um diagnóstico na tua empresa? Se eu não sei o que a tua empresa tem de problema, tem de doença? E, ao mesmo tempo, o empresário, eu vejo que eles estão muito acelerados em via de regra, sabe? Isso é patológico, isso é compulsivo dentro da metodologia que eu trabalho. Então, veja, se existe uma compulsão com característica patológica e o empresário detém essa característica, como que eu não vou observar isso? Porque a tua pergunta central foi como ficar com mais dinheiro sem precisar vender. Para vender mais. Exatamente. Então, se a pessoa tem uma compulsão e vive de forma acelerada, ele está botando dinheiro fora. Porque se a pessoa vive acelerada, a margem de erro é grande. Não tem tempo para análise, para soluções assertivas. É o típico da pessoa que vai fazer um monte de coisa, vai errar bastante, vai colocar até a culpa nos funcionários ou outros parceiros, clientes, fornecedores, enfim, mas ele também não acalma. Ou seja, ele vai fazer um fogo na palha, né? Muita palha, muito fogo. E não dá brasa, não segura calor. Não. Olha que legal, Hamilton. Até essa pergunta eu te fiz, como a gente lucrar mais sem precisar vender mais, porque isso casa muito com o meu trabalho. Certo. Né? Dentro das minhas linhas de pesquisa, minha linha de trabalho como contador, como consultor empresarial, até mesmo tem uma linha de trabalho que é a contabilidade de custos. Certo. Onde a contabilidade de custos, ela busca o quê? Elencar o custo, só que isso é números, né? Sim. É produtividade, é matéria-prima, mensurar quanto tempo você gasta para produzir esse copo, né? Mas não entra na questão de cultura, não entra na questão de quem é o líder, quem são liderados, né? E um grande anseio do empresário, se você sentar na mesa com o empresário, o que ele vai falar para você? Cara, ano passado faturamos 10 milhões. Esse ano vamos arrebentar, vamos faturar 20.
Me dá medo isso. Bruno, você falou... Desculpa. Porque, assim, o que eu tenho percebido, e até por isso que eu te fiz essa pergunta, normalmente, as empresas que ela vêm num paralelo de faturamento, né, e aumenta devagar, essa empresa ela permanece no mercado de trabalho. As empresas que normalmente vêm lá com faturamento médio e do nada estouram no Nordeste, a tendência é que essa empresa, infelizmente, venha a ser estatística e fechar as portas. E exatamente isso que a cultura máquina faz. Ela faz você ganhar, fato, mas você não vai levar para casa. Você vai ter problema. É aquilo que eu falei. Não é só o vender ou fazer, você tem que reter. Esse tipo de empresa não tem constância, Bruno. Sem constância, né? Porque se você tem constância de faturamento, rendimento, lucratividade, é constante. Agora, aquele tipo de empresa que, bum, tem, hora não tem, bum, tem, hora não tem. É o tipo de empresa que desenvolve um outro tipo de problema que eu vou te falar, que a gente chama de guerra de poder dentro das organizações. Lógico que o dono da empresa é uma pessoa poderosa. Ela toma decisões. Só que existem vários poderes dentro da empresa. Nós chamamos de poder de base também. Eu usei antes o termo 20 funcionários. Vamos supor, o dono da empresa tem 20 funcionários. Então, veja, é 1 contra 20. Cada um desses 20 aqui, né, na base, também tem poder. 1 com 1 são 0, sobra 19. Esses 19 vão fritar o dono da empresa em banha quente. Mas como assim, Hamilton? Esses 19, quando existe guerra de poder, o que eles fazem? Veja comigo. Atraso, quebra intencional, variação de produto intencional, falta intencional, conflito, colocação de culpa, acidente, provoca retrabalho, joga insumo fora, não faz nada, simplesmente vão embora, caso o dono da empresa não esteja lá. Posso falar também de ações trabalhistas, registros mal feitos. Então, veja, é aí que está o dinheiro. Tudo isso que eu estou te falando custa para a empresa, porque a empresa vai ter que reorganizar, vai ter que fazer. E, às vezes, ela não vê isso. Então, o meu diagnóstico tem uma parte que eu chamo de sinergias. Dentro das sinergias, tem uma coisa chamada apatia, que a gente já falou, mas tem uma parte que é capacidade de relacionamento de grupo e comunicação agressiva. Eu vejo empresas que têm bons funcionários, mas a capacidade de relacionamento de grupo é muito ruim. A comunicação é muito agressiva. Então, eu já sei que existe ali uma guerra de poder, algo velado, sabe? Algo por detrás das cortinas. E é isso que custa para as organizações e elas não conseguem ver. Existem empresas que eu estou vendo levar pau, a verdade é essa, sabe? E as pessoas, às vezes, não têm tempo de me escutar para conversar comigo ou para interagir, para saber exatamente como é o meu trabalho. Mas eu estou vendo ela levar pau. Entendi. Eu senti na sua frase que você, em momento algum, falou em cortar pessoas. Sim. Em sim buscar entender aquele grupo, né? E até vem da frase, né, que você falou que na questão da guerra de poder, da questão que tem o líder e esses 20 ali pode estar levando a empresa para o outro lado, que não é o que o líder quer. Exatamente. E isso até é uma criança chorando, é um anseio. Exato. É um anseio da equipe. O que está doendo? Né? Exato. O que está doendo? Dentro dessa cultura, e você, quando você está nessa consultoria, qual que é o teu papel para fazer com que os entrevistados, os avaliados, né, não acabe levando para esse outro lado? Tá esse cara aqui, esse consultor samurai que veio aqui para cortar cabeças, né? Porque dentro, às vezes, da visão do empresário, quando você fala para ele, cara, tu tem um potencial aqui de 40% de aumento de produtividade. A gente conseguiu bater isso. Muitos acabam pensando, ou até mesmo quando a crise aperta, em que, vou cortar pessoas, vou mandar embora, vou fazer rescisão. E quando você faz uma rescisão, você tem as verbas trabalhistas, que não são baratas. Né? Com certeza. E além de você ter as verbas trabalhistas, acaba, às vezes, até desmotivando quem ali ficou. Pô, mas será que eu não sou o próximo? Exato. Ou será que esse que está ali também não fala assim, então vamos aproveitar o embalo, já que estava querendo sair mesmo e tal, né? Porque eu vejo essa dificuldade nas empresas. E você formar essa equipe, hoje é ouro.
Sim. né? Tem até o termo, né? Um time até vence uma partida. Agora, para vencer um campeonato, você precisa de uma equipe ali fortalecida, do pessoal trabalhando na mesma ideia, pensando na mesma sintonia, né? Não é pensar na sexta-feira, e sim pensar o que pode já executar na segunda. Entendi. Mas você falou uma frase ali, me corrija se eu estou errado, da questão do líder. Me chamou a atenção. Quando você menciona que a questão do líder, dele querer atacar, de querer buscar vencer, e essa equipe não correr junto com ele, entra dentro de um trabalho de motivação ou, de repente, não é a falta, de repente, de deixar claro para esse pessoal aonde que essa empresa pode chegar? Porque, até mesmo quando você trabalha, vamos mencionar assim, salários fixos. De repente, pode ser incondicional na cabeça da pessoa, né? Pô, mas se eu produzir 10 e produzir 1.000, eu vou ter o mesmo salário. Por que produzir 1.000? Será que, de repente, não está na hora de ligar essa chavinha na cabeça do cara? Ou tu também consegue chegar nisso e falar assim, bicho, vem aqui. Tu não está conseguindo trazer a tua equipe junto porque eles não entenderam o que você quer e aonde você quer chegar e aonde quer que eles cheguem também. Né? Porque dentro de um capital que a empresa tem, o intelectual é o mais poderoso. Né? Você até pode comprar o melhor computador, pode comprar a mesa mais bonita, a cadeira mais confortável, mas se não tiver ali a figura humana, né, nada disso acontece. Bruno, eu estou aqui um pouco até rindo com a tua pergunta, até peço desculpa, mas eu precisaria de uns 7 dias, mais ou menos, 8 horas por dia, para responder tudo com o tamanho, número de informação que passou pela minha cabeça. Mas vamos lá. Essa questão de equipe, interesse do patrão e tal, tem uma dicotomia nisso aí. Tá? Por quê? O patrão, ele é um cara de resultado. O dono da empresa é meta, velho. É gráfico. Ele está olhando o gráfico dele e fala, esse mês eu não vou vender o suficiente, vamos lá. É a tabela que está ali, os valores. Ele sabe que ele vai ter que pagar água, luz, telefone, internet, funcionário, equipamento de proteção, insumo, fornecedores, enfim, a cabeça dele é número, 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 número. Isso chama-se tarefa e processo. Em qualquer esfera, em qualquer lugar. Eu olho para isso. Só que existe um outro cenário que, às vezes, ou quase sempre, os empresários não olham. E é ali que está o câncer, vamos dizer assim, que é o quê? O sócio organizacional, ou sócio afetivo, ou social apenas dentro da empresa. Por quê? O social vem o quê? As motivações, vem o querer dos funcionários. Veja, eu quero estar ali, eu quero produzir, eu me sinto bem onde estou. Uhum. O meu relacionamento de grupo me satisfaz. Eu me envolvo bem com os meus amigos e com o meu patrão, com os meus clientes ou os contatos da empresa. Então, veja, eu desenhei 2 cenários. E os 2 são importantes para fazer o resultado ser positivo. Não adianta um produzir e o outro boicotar e jogar fora. Não vai virar. Aí você pensa em vender mais é a solução? Não, não é a solução vender mais. Então, você tem que olhar para esses 2 cenários. Você acaba criando até mais problema, né? Esse segundo cenário, que é o sócio organizacional, eu vou dizer para você, é como se fosse em níveis. Por exemplo, o primeiro nível, equipe de 20 funcionários, você substituiu uma pessoa. Saiu uma pessoa, entrou uma pessoa dos 20 que estavam lá. Quem é novo? É só o cara que entrou que é novo? Não. Não é só o cara que entrou que é novo. Todos os 20 que fazem parte daquele grupo se tornam novos, porque aquele grupo se tornou novo com este novo membro, que tem um histórico, que tem um passado, que tem uma família, veio de uma região, uma condição financeira, enfim. Essa pessoa vai impactar todo o grupo. Então, todo o grupo fica na base da formação de grupo. Então, quando você falou lá atrás, assim, que eu não falei mandar ninguém embora, com qualquer empresário que você falar, ele vai dizer que achar funcionário é difícil. Como que eu vou dizer para mandar embora? Muitas vezes, não tem alternativa, tem que receber, mas é o último passo. Último passo. Né? Então, veja, se você contratou um funcionário para a tua equipe,
É porque você precisava desse funcionário, tá certo? Certo. Se eu, como funcionário, fui lá, fiz uma ficha para entrar na tua empresa, porque eu preciso de trabalhar. Até aí, tudo certo, beleza? Os interesses estão atendidos. Exatamente. Eu tenho interesse, você tem interesse. A segunda fase, que a gente chama do quê? Fase de adaptação de grupo. Como aquele funcionário que entrou novo, todos do grupo vão ter que se adaptar a ele. Não é só ele que está crescendo. Então, se você, como líder, está dentro do grupo, os outros funcionários mais antigos estão dentro do grupo, todos terão que aprender a trabalhar junto. Ou seja, segundo nível. E o segundo nível não é legal. O segundo nível é ruim. Por quê? Existe teste. Vamos ver se esse cara sabe fazer o que ele diz que sabe. Vamos ver se ele é o bichão mesmo. Vamos ver se ele é o bichão mesmo. Está dizendo que sabe tudo, vamos ver se ele sabe. E o funcionário também vai testar os outros colegas da equipe. Vamos ver se esses caras aqui são os quera mesmo, entendeu? Começa a ver testes velados, sabe? É uma fase ruim, uma fase chata, sabe? E não é a pior. A pior é a terceira fase. E possivelmente começa a dar até intriga entre eles. Não tenho dúvida, porque a terceira fase começam os jogos do poder, que a gente chama jogos psicológicos, começam os conflitos, começam os vitimismos, começam os ataques, começa a esconder coisa, a mentira. O cara puxa tapete, é dedo no olho. Cara, a terceira fase é forte. Uhum. Então, perceba, você já contratou um funcionário para resolver um problema e se a equipe não estiver preparada para este novo funcionário, o problema pode se tornar ainda maior dentro da organização. E muitas vezes não é por conta do dono ou do consultor, é porque é uma característica de grupo. E esse assunto grupo, eu me interesso muito por ele. Eu estou na terceira pós de psicologia estudando grupo de pessoas. A fase seguinte, que é a quarta fase, é o sonho de todo empresário. Funcionários comprometidos, funcionários empenhados, pensando em resolver o problema. Funcionários que querem resolver os problemas, que sentem amor pela empresa. É o sonho de todo diretor, todo dono de empresa. Mas, para isso, tem que passar por algumas fases. Então, esse trabalho é da linha sócio-organizacional e necessário para trazer a tarefa, que é o quê? O processo, os gráficos, os números. Se você não olhar para esse trabalho, você não vai conseguir. Você pode fazer, mas não leva para casa. Por quê? Porque os teus funcionários não estão engajados com você. E aí você acaba entrando naquela crença dos empresários, né? É o olho do dono que engorda o porco. Se eu não estou dentro da empresa, lá nada acontece. E aí acaba entrando outros casos, né? O cara nunca tira férias. O cara não tem uma equipe autogerenciável, né? E isso faz uma ligação forte com um senso comum que você escuta no dia a dia, né? A primeira empresa que eu avaliei pela Startup Dogta, eu separei o dono e me chamou muita atenção. Deu 80% lado social. E esse dono de empresa, ele tem uma característica muito interessante, que ele é um cara muito legal, bacana, eu conheço ele há muito tempo. Socialmente falando, ele se envolve, ele se preocupa com as pessoas. Cara, o cara é massa. Só que passou da medida, deu um número de 80%. Deu acima da média. Exatamente do que deveria dar. Quando eu avaliei os dados dos funcionários, deu funcionários 100% dependentes. Quando eu comparei esses resultados para esse cliente, ele falou o seguinte para mim, não, mas é assim mesmo, eu preciso ver tudo dentro da minha empresa. Eu falei, mas como ver tudo? Ele falou para mim assim, eu tenho uma construtora. Se eu não vejo a fundação, o prédio cai. Se der uma trinca no prédio, como que eu vou arrumar isso? Eu tenho que assinar uma RT de responsabilidade técnica. Eu tenho que ver tudo, eu tenho que saber de tudo. Enfim, tudo era ele. Centralizador. Nossa Senhora. Olha só que interessante. Eu conversei com ele, expliquei para ele os efeitos da centralização, o impacto disso do resultado, que ele trabalha demais, até 10 horas da noite, sábado, domingo, dia santo. O cara é louco para trabalhar. Mas, enfim, conversamos e ficou por aí a conversa. A segunda parte é mais interessante ainda. Passaram-se uns 4 meses, eu estive novamente com esse empresário, almocei com ele, e nesse almoço ele falou para mim o seguinte, quando surgiu esse assunto, né? Ele falou assim, Milton, agora eles é que decidam. Eu falei, uai, como assim? Mudou o jogo? Virou o jogo? Aí ele emendou, né? Eles é que decidam. E veja bem, ele falou, se eles forem contratar um caminhão,
Eles é que têm que saber se é baú ou se é aberto, quantas toneladas, que dia vai carregar, que dia vai descarregar, quanto vai custar. Dá para entrar na obra, ter acesso, vai ter que fragmentar carga, vai pagar como. Enfim, eu pago outros engenheiros para pensar esse tipo de coisa. E ele completou ainda, como dono, a minha preocupação tem que ser em vender os meus apartamentos, que é o que ele faz para venda. A minha preocupação tem que ser me relacionar com outras construtoras, com outros profissionais de engenharia. Então, veja, não é a quantidade de informação, é a relevância da informação que você tem. Neste caso, eu só levantei um problema e dei para ele. E já serviu para que ele redirecionasse toda a forma de conduzir o trabalho dentro da empresa dele. Quanto custava para ele essa centralização? Em sossego, em estresse, em sono, em relações, em lazer que ele não tinha. As pessoas pensam no resultado só no dinheiro. Eu também penso no dinheiro, mas não é só isso para você poder ter o dinheiro. Então, na tua pergunta central, como lucrar mais sem precisar vender mais, neste caso específico, divida as atribuições, treine seus funcionários. Nessa ocasião, o meu cuidado com esse cliente foi, ele fez um movimento fácil, 8,80. Ele fez extremos. Você ficar entre extremos é algo fácil às vezes. O segredo está em você procurar o meio, a linha do meio. Parece até fácil, né, falando, né? No caso, ele delegou. É. Né? Mas você teve que chegar para ele e falar assim, viu, senhor construtor, você está doente, a tua doença é essa. Centralização. Você é centralizador, você quer tomar as decisões sozinhas, você até entra numa questão de ego, né? Sim, eu com sou certeza. capaz, se eu não estou lá não funciona, eu Só tenho eu que ver, exato. só eu que sei, ninguém sabe fazer melhor do que eu, e não é por aí. Então, veja, eu tenho 20 anos estudando psicologia de grupos, tenho 3 pós-graduação na área de psicologia de grupos de pessoas, 4 pós-engenharia de produção, fora a graduação de engenharia, e construí esse método juntando exatas, que é tarefas, processos, certo, e sócio-organizacional com 3 pós-graduações de pessoas. Juntei isso e construí o método. Então, eu consigo avaliar essa organização ou outras organizações de uma forma muito assertiva e falar, olha, o teu problema está aqui, ó. Você é centralizador, deu 80% de centralização. A tua equipe está morta. Você não tem equipe. E não adianta você demitir todo mundo e contratar Não, novo, que vai dar o mesmo vai problema. Vai dar o mesmo problema. Já vi isso, já vi empresas trocar 100% dos funcionários. E dali 3 meses está com o mesmo problema de volta. Idêntico. No começo você se anima, né? Que fala assim, né? A vassoura nova, ela varre bem, né? Exato. Aí dá 3 meses e fala, meu Deus do céu, aquilo tá um caos, tá um ninho de cobra. Se você não ajustar o processo, você não ajusta nada. Até as células do corpo humano, eu li sobre isso, em um ano praticamente 100% do corpo humano se renova. Porque as células elas vão se substituindo, elas vão morrendo, vão trocando. Causa e efeito, né? Exato. Então, se você quer realmente ficar com mais dinheiro, que é a tua pergunta central, você não tem que olhar no efeito, nesses custos, nessa correria, nessas brigas. O que está acontecendo? Se está com problema com o funcionário, isso pode ser uma resposta a uma ação tua como dono de empresa. Até mesmo fala da questão da rotatividade, né? Sim. Que quando há rotatividade, há problema interno. Por suposto que sim. Veja, a rotatividade custa até 6 vezes o salário do funcionário. O maior custo é o treinamento. Contratar, treinar. Só que ele é oculto, né? Mas você acaba não... Você não vê o desencaixe financeiro. Veja, a metodologia que eu uso muito de processo fala que na manufatura, na indústria de manufatura, 5% é valor. Então, se você pensar que 5% é valor, onde estão os outros 95% de valor? Sendo o valor o que o cliente quer pagar. Porque se o cliente não quer pagar, ele vai te estressar, ele vai te incomodar, ele vai te questionar, ele não vê resultado, significado naquilo. Na área administrativa, a literatura fala que 1% é valor. Você, como contador, por exemplo, pergunto para você, os clientes reclamam para pagar os honorários? Se ele não entende o motivo daquilo, com certeza. Exatamente. Ele tem que ver aquilo como valor. Sim.
Porque se ele não vê resultado, não vê significado daquilo, ele vai reclamar. Aprendi. Isso é muito sério. Não, até no teu convite, Hamilton, eu fiquei muito contente, porque é um tema do qual eu me engajo, né? Porque empresas, elas são ali compostas por pessoas, né? E as pessoas, elas têm um bem comum em quê? Gerar renda, crescer profissionalmente, né? Conseguir o sustento para a família e a busca do sucesso, que sucesso também pode ser quantitado como equilíbrio, né? E para muitos o sucesso, a pessoa acaba trazendo como fazer girar, fazer acontecer, trazer faturamento, e aí entra todos aqueles detalhes que você comentou até mesmo do teu cliente construtor, né? Você falou um pouquinho antes também de uma questão motivacional, né? Se motivar é o caso, o que a gente dá para fazer? Nos diagnósticos que eu faço, a questão financeira, pagamento para os funcionários, está sempre entre quarta, quinta e sexta posição. De uma à terceira posição, vem a integração do funcionário. Vem o quanto esse funcionário se sente importante dentro da tua organização. Pertencido ali dentro. O tanto que ele se sente fazendo parte dessa organização. Porque a linha motivacional, sabe, as pessoas às vezes confundem. Vou fazer um treinamento de motivação. Motivação vem de dentro. É automotivação, na verdade. Né? Exatamente. Então, assim, essa motivação, ela vem no sentido de querer estar, no sentido de estar protegido, de ter permissão para fazer as coisas, de ter um sentido de poder dentro das organizações. Eu fui numa empresa no Paraguai a semana passada e um dos gerentes falou para mim, parece que eu nunca estou certo, parece que eu só faço coisa errada. Uhum. O que eu percebi desse gerente, sabe? Eu percebi que ele não é valorizado, que tudo que ele faz está errado. Não é um gerente, então? O tanto que se incomodava ele. Uhum. Veja, muitas vezes as pessoas não sabem ser reconhecidas e os empresários não sabem reconhecer. Como fazer um reconhecimento, por exemplo? Como que eu digo para alguém, esse café está muito bom? Ou eu digo, você fez um café muito bom. Vejam, em duas falas eu usei dois mecanismos, direto ou indireto. O você fez um café muito bom, você qualifica a pessoa. Você gabarita a pessoa. Agora pensa, você como contador, você fez essa declaração perfeita, entendeu? Realmente deu resultado, vou ter uma restituição esperada e tal. Você fez. Você é o cara. A pessoa se sente importante, né? Exato, valorizada. Porque ela se sente, eu sou profissional. Agora, se eu simplesmente olho e falo, tá bom isso aqui. Veja, parece que você não se esforçou, parece que você não estudou. Então, ou pior, poxa, eu fazia melhor isso aí. Exatamente. Então, parece palavras simples, mas a nossa cabeça, o nosso inconsciente faz essa leitura. Então, a leitura motivacional, que foi como eu comecei essa fala, né? A partir do momento que você coloca, você fez um bom trabalho. Meus parabéns. Quantas pessoas não sabem o que é receber um elogio, uns parabéns? Olha, ficou muito bom, hein? Perfeito esse documento aqui. Show. A pessoa que recebe do outro lado esse elogio, ela sente um carinho, ela sente uma consideração, um respeito pelo trabalho dela. Uhum. Então, se você quer motivar a tua equipe, a sacada é o quanto você reconhece o teu funcionário. Fazer ele se sentir ali dentro do grupo, valorizado, com responsabilidade. Pertencendo. Com metas, né? Exato. Se ele errar, treinar, né? Estar junto com ele. Então, parece simples isso que eu estou te falando, mas tem um segredo aí. Isso tem técnica. Por exemplo, só o direto e o indireto que eu usei, entendeu? Já faz toda a diferença. Se eu olhar o documento e falar, isso aqui podia ter ficado melhor, eu já desqualifiquei o que você fez. Uhum. Já não está bom. Agora, eu então posso destruir você. Se eu falar, o fulano fez melhor do que você. Quando existe uma comparação na esfera psicológica, fica muito ruim, porque você coloca a outra pessoa para baixo, mesmo havendo esforço. Quando você dirige um elogio, até uma crítica, você tem que saber fazê-lo, para você não destruir a outra pessoa. Agora, imagine o líder ou o gestor que faz isso para 20 pessoas, que vai lá e xinga as 20 pessoas. Em grupo, né? Em grupo.
Você acha que esses 20 vão ter algum ânimo para ajudar? Alguma boa vontade para fazer acontecer? Você acha que tem venda que pode ser suficiente para gerar lucro dentro dessa empresa? O time não está junto, está destruído. Ou seja, basicamente é um cabo de guerra, né? Exatamente. A guerra de poder é um cabo de guerra. Onde você tem do lado um querendo fazer ou Exato. buscando fazer a força de 20, Exatamente. né? E do outro lado, 20. Exatamente. O cabo de guerra que você falou, sabe, Bruno, a gente estudava isso como guerrilha. Guerrilha, exatamente, atos de guerrilha. Na época feudal, o que o guerrilheiro fazia? Ele sacaneava quem? O rei. De que forma que ele sacaneava o guerrilheiro? Queimava a plantação do rei, boicotava a água do rei, soltava os bichos do rei, não deixava o rei dormir. Achava sacanear o rei, certo? As organizações é um reino. Você, dentro do teu escritório de contabilidade, você é o rei. Se você não tiver uma boa relação com os seus contadores ou funcionários, eles vão fazer o quê? O que eles puderem. Veja, a guerra de poder é intencional. A pessoa não faz as coisas sem querer. Ela planeja. É aqui que eu vou atacar. Da mesma forma que o guerrilheiro fazia. Eu vou sacanear a água do rei. Você acha que foi sem querer que ele sacaneou a água do rei? Intencional. Ou a plantação? Na guerra de poder, todo ato é 100% consciente. E isso acontece em toda a organização. Quando, no meu diagnóstico, eu vejo que existe conflito dentro da organização, por que esses conflitos acontecem? Aí eu começo a olhar os resultados e já tenho claro para mim, isso aqui é guerra de poder. Pelo número de quebra, falta, desinteresse, briga, choro. Ou seja, se você tem tua empresa e que uma das tuas frases é: se eu não estou lá dentro, não acontece, eu não consigo tirar férias. Meu Deus, a gente só apaga incêndio o dia inteiro. Exato. Temos um problema organizacional. Mas não tenho dúvida. Temos um problema organizacional e, logo, está sendo deixado, nem deixado, né? Jogado dinheiro pela janela. Aí, trazendo a tua pergunta, como sobrar mais dinheiro sem precisar vender? Você acha que adianta vender numa instituição dessa? Que tem um conflito desse tamanho, de tamanha magnitude? Você pode vender muito, vai perder muito. Não tem constância, não tem uma boa relação. E eu mostro isso para os empresários, que às vezes estão numa característica compulsiva e muitas vezes os empresários estão num ponto cego. Então, se o empresário está num ponto cego, não estou dizendo que ele é cego. O local que ele está não permite que ele veja algumas coisas. Então, o empresário vai ver como. Uhum. Então, no meu diagnóstico, o que eu faço? Eu olho de um outro viés a organização e trago luz para que essa organização esteja mais saudável, mais lucrativa, para que ela não dê tanto custo. Certo. E é extremamente visível isso. Melhora os resultados, né? Com certeza. Então, se eu faço um diagnóstico e vejo que a empresa tem um potencial de melhoria de 60%, a minha empresa deu 500% de melhoria quando eu fiz. Imagina a quantidade de dinheiro que eu não perdi ao longo de 13 anos até descobrir isso. Uhum. E eu me achava o cara. Eu já tinha 4 pós em engenharia. Eu me achava o tocha dos engenheiros, trabalhando bastante, mas eu jogava tudo fora. A quem que eu vou culpar por eu ter perdido tanto dinheiro, no caso? Isso é autorresponsabilidade, né? Exatamente. Só que ninguém me ensinou. Então, quando eu chego para o empresário e faço um diagnóstico e tenho um gráfico, tenho um número para mostrar para ele, assertivo, como eu falei, 80% do meu amigo em centralização, a decisão não é minha. O diagnóstico, sim. A decisão de melhoria tem que ser do proprietário. A hora que ele deseja melhorar, eu posso dizer para ele, olha, eu tenho alternativas para te ajudar. Se sentir aberto a falar assim, ó, Exatamente. preciso de ajuda. Exatamente. Então, no primeiro momento, é só o diagnóstico. Porque o que se desdobra é depois do diagnóstico. Não adianta eu falar para você que você tem, por exemplo, que parar de fumar, se você não para. Se você tem que parar de beber. Tem que fazer importância, né? Exatamente. Se você tem que fazer exercício e não faz. Ou tomar um remédio, uma insulina, seja lá o que a pessoa não toma.
Mas será, Milton, de repente, que o empresário acaba não buscando isso, por ele não conseguir enxergar, não ficar nítido para ele esse problema, né? Porque tu tem um problema aqui de faturamento. Exato. E você acaba focando no problema e não vê o que está subconsciente a isso. Você conseguiria, de repente, trazer uma dica ou, de repente, um olhar diferente para que esse dono da empresa consiga estar observando a partir de amanhã isso, para ele poder lá digitar no Google Milton Almeida e te ligar? Sim. No meu site, amiltonalmeida.com, você vai achar menções sobre esse diagnóstico que eu faço e também vai conseguir copiar o link para fazer essa avaliação. Certo. Esse link, eu faço ele por um custo até bem reduzido para ajudar a empresa. O meu objetivo empresarial é fazer o diagnóstico. Levantar o problema. Levantar o problema, exatamente. Se tem problema, lógico, porque eu não estou falando que tem problema. Mas se tiver problema, eu fico feliz em descobrir. Eu quero trabalhar em resolver o teu problema. E a partir de quantos funcionários que é possível fazer isso? Até quantos? Tem um ramo específico de empresa que não dá, que dá para trabalhar? Como que isso pode acontecer? Então, a questão de número é bem interessante, porque todo o meu trabalho eu me preparei para fazer análise em grupo. Só que, quando eu começo a olhar os resultados, como aconteceu daquele meu amigo que eu separei ele do grupo como dono da empresa e percebi que ele tinha uma característica disfuncional pela análise de grupo. Então, se eu percebi que o dono da empresa tem uma característica disfuncional, como que eu não vou conversar com ele? Então, eu posso fazer a partir de uma pessoa ao infinito. Certo. Eu procuro fazer como os órgãos do corpo humano. Então, veja, a empresa como se fosse uma pessoa. Então, você tem lá pulmão, coração, estômago, baço, rim, pâncreas e todos os órgãos do corpo humano. Se um deles estiver ruim, não é só o órgão que está ruim. A pessoa está ruim. A pessoa vai sentir dor. Ela não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir tocar a sua vida. Eu não vou precisar olhar para todos os órgãos para tratar um. Então, se no diagnóstico eu consigo chegar no órgão específico ou na área específica, é ali que eu tenho que atacar para resolver o problema. Estancar essa sangria para... Exatamente. A outra pergunta que você fez é sobre a questão se é aplicável para todo tipo de empresa, que você falou. Quando eu comecei a construir isso, eu me embasei nas variáveis. As variáveis que eu trabalho são variáveis universais do processo. E o comportamento humano tem no mundo inteiro. Todos somos humanos. Então, como eu me embasei em variáveis universais e procurei sempre trabalhar nessa linha, onde tiver, por exemplo, movimentação de pessoas, eu posso trabalhar. Se tiver erros, eu posso descobrir retrabalhos, tempo de espera. Então, ou seja, eu não olho para a empresa, eu olho para as variáveis. Então, se é uma empresa que não tem essas variáveis, eu não, vou passar, deixa sair passar. Mas se é uma empresa que tem pessoas, que existe movimentações de produtos, valores, dinheiro, clientes é muito importante. Por que clientes é muito importante? Se a empresa muda, o cliente também muda. O fornecedor, o parceiro também muda. Então, alguns erros dentro das organizações são sistêmicos. E se esses erros são sistêmicos, adivinha onde é que ele vai chegar? No cliente, no fornecedor e no parceiro. Que muitas vezes até lucram mais porque a empresa está doente. Porque se você não sabe controlar os seus custos, seus insumos, os seus trabalhos, seus clientes podem estar com um produto barato e você ganhando pouco dinheiro. Então, essa análise de fluxo de valor é uma análise sistêmica que pega cadeia de fornecedores, parceiros, dentro do processo e chega lá no cliente final. Então, é uma cadeia grande. Ah, mas eu só tenho 3 funcionários dentro da empresa. Tá, mas tem quantas pessoas na sua cadeia de produção? Você, por exemplo, como contador, vamos supor que você atenda 100 empresas. Tem mais, né? Porque você depende do sistema, que são vários. Sim. Aí dos temas depende do suporte depende do financeiro, né? Acaba que gera uma movimentação grande, direta e indireta. Com certeza. E tudo isso? Dinheiro. Exatamente. Aí adianta vender mais se tem toda uma movimentação infrutífera? Ou até pior, né? Você acabar investindo em tecnologia,
investindo em estrutura maior, pensando que é esse a solução, e aí você vai lá e trava em pessoas. Exatamente. Trava no capital intelectual, Exatamente. que é o mais importante dentro da empresa. Porque quem vai usar o sistema são pessoas. Até tem uma situação bem interessante, que agora já é possível a gente tratar com números o quanto que é investido nos colaboradores dentro de uma empresa. Isso já virou um patrimônio. Lá em bens e direitos você consegue colocar os valores em números. Quanto que você está investindo na sua empresa? Na formação dos seus colaboradores. Formação. Isso é muito interessante. Treinamento, cursos, palestras, né? Legal. Um novo cenário aí, né? Entendi. E isso é muito legal, porque a partir do momento que você investe, você tem que qualificar. Não é só investir. Você pode fazer muita coisa e não ter resultado. Você pode fazer pouca coisa e ter resultado. Então, como eu falei, não é a quantidade, é a relevância do que você está fazendo. Então, quanto que isso de fato é importante para a empresa. Exato. Porque se o empresário detém uma característica, essa característica pode estar atentando contra ele. Então, ele pode achar na cabeça dele que vender mais é a solução para ele ganhar mais dinheiro. E às vezes não é. Às vezes é até vender menos, para que ele fique com mais dinheiro. Acalmar essa poeira, hein? Exatamente, que você vai ter uma visão melhor. Quando acalma a poeira, o que acontece? Imagina que nós estamos aqui no poeirão. Se essa poeira abaixa, eu consigo ter visão. Então, quando o empresário ele consegue, de alguma forma, acalmar esse cenário, ir mais devagar de alguma forma, ele consegue enxergar mais longe. Se ele consegue enxergar mais longe, ele consegue ter uma ação mais assertiva. Às vezes, reduzindo a equipe, ou remanejando a equipe, ou revendo esses talentos. Ou melhor, né, que é dentro de uma linha de pesquisa que eu falo que para você conseguir chegar onde você quer chegar a sua empresa, suas metas, sonhos, você precisa ter produto. Então, primeiro passo, tem que ter produto. Produto é o quê? É a mercadoria, é o serviço que você entrega. Você precisa ter pessoas. Sem pessoas, você não vai conseguir fazer muito. Então, não adianta falar, sozinho eu vou melhor. Não vai. Você precisa de pessoas. E, por último, processo. Com certeza. Então, os 3 P's, né? Produto, pessoas e processo. Só que isso aí entra no teu quesito, né? Que é a cultura organizacional da empresa. Exatamente. Em que equipe e proprietários, sócios, precisam estar alinhados e engajados no mesmo objetivo. Exatamente. Porque senão, essa gangorra aí vai ficar pesado para mais um lado. Exatamente. E o que eu senti que a tendência é que fique mais pesado para o lado sócio, né? Exatamente, porque assim, o sócio ele sempre vai pensar em resultado. Só que se essa gangorra está pesando demais aqui... Ele não vai ter força para virar o jogo. E se ele consegue virar o jogo, isso é um custo gigantesco. A chance dele morrer de um infarto, ter problema de saúde é altíssima. Aí não tem sentido trabalhar tanto e correr o risco de se adoecer por conta do trabalho. Então, tem que ser olhado. E eu faço uma réplica aí de uma coisa que eu já falei, que é a cultura. Que a cultura é o quê? É como as coisas acontecem por aqui. Isso é a cultura. E a cultura, o que eu percebo é que os empresários, na grande maioria, eles gostariam de ter uma cultura por achar conveniente ou gostar de alguma coisa. Mas quando eu vou medir, eu vejo que essa cultura está no outro viés. Está diferente do que ele imagina. Bastante diferente. E o que ele entende ser certo também. Exatamente, porque quando as coisas acontecem, ou como as coisas acontecem, perceba, eu preciso de todos da organização para verificar como as coisas acontecem dentro da organização. Não é só o querer do empresário, não é. As coisas estão acontecendo assim? Não, na grande maioria dos casos. E você não percebe, ou acaba sentindo, que às vezes eles acabam contando historinha bonita para se convencer? Mas, lógico. Existe um processo de desqualificação. No processo de desqualificação, quando você percebe que tem uma retórica bonita nesse processo, essa retórica bonita já é uma desqualificação. O que as pessoas desqualificam? O mais básico das desqualificações são os estímulos. As pessoas tendem a negar os estímulos do problema. Olha só que louco. Por exemplo... Ou seja, o problema não está nela.
Geralmente no outro. O problema é no outro. Mas na pessoa, no alto também, existe 2 cenários, 3 na verdade. Um cenário de desqualificação é no outro. A pessoa desqualifica o funcionário, não entende a queixa, não ouve, não procura fazer parte desse mundo dos funcionários. Eu atendi empresa que depois do Covid, por exemplo, os funcionários se queixaram muito da diminuição do poder financeiro, que aconteceu para todo mundo. Mas eles ganhavam base. Reduziu demais para eles também. Eles não estavam conseguindo sobreviver. E o dono da empresa desqualificava essa manifestação, esse choro. A outra desqualificação é no eu. Entendeu? Tipo assim, eu acho que eu não tenho problema. O fato de você achar que às vezes você não tem problema, você já está desqualificando um problema. Porque se você vive crise de ansiedade, na correria, taquicardia, estresse, sabe, tomando remédio, dormindo mal, comendo mal, às vezes com sobrepeso, isso já é um problema. E a outra desqualificação, que eu falei 3, é o meio. E dentro desses processos, todos eles têm significados. Então, se eu estou vendo um problema no meio e não acolho esse problema para avaliar esses insights, esses significados, é o mais básico de todos. O segundo, qual seria? Você procurar saber qual o significado desses estímulos que estão acontecendo. Porque se existe um estímulo do meio, no outro, no funcionário, está acontecendo alguma coisa, qual o significado disso? Qual o real significado? E então, tem outros que eu poderia... Então, assim, nossa, muito show, né? Dentro do entendimento, então, assim, bom empresário, você quer ganhar mais, você quer fazer a sua empresa crescer, né? Você quer fazer com que essas pessoas cresçam com você. Primeiro passo, faça eles entender aonde você quer chegar, aonde você quer que eles cheguem com você. E o mais importante, que eles cheguem junto com você. Exatamente. Não é eu venci, é nós vencemos. Exatamente. Né? E, importante, entender as dores. Né? Nem todo mundo acorda bem todos os dias. Né? Tem gente que na segunda-feira está extremamente estressado porque não teve um final de semana bom, problemas pessoais. E você chegar lá e advertir isso ou tratar de uma forma desnecessária. Exatamente. Ao invés de você achar que está ganhando, você está perdendo e perdendo mais a equipe. Porque Exatamente. Um vai contaminando o outro. Né? Isso vai se refletindo. As conversas começam a acontecer. Pô, mas... A rádio peão. O patrão veio aqui e deu esporro em mim hoje. Veja, Bruno, a base de funcionário, ou os funcionários, como assim dizer, muitas vezes eles possuem um padrão que nós chamamos tecnicamente, que é um padrão infantil, padrão criança, vamos dizer assim. Então, se você pensar nisso como uma criança, e essa criança teve problema, o que você faz quando uma criança tem problema? Primeiro passo, eu vejo no meu ver, né, buscar entender esse problema, né, diagnosticar essa solução, dar hipóteses de solução. Exato. Sabe fazer? Não sabe fazer? Não sabe? Treinar. O que sabe aconteceu? Confiar. Exatamente. Porque, olha só, se você tem um padrão infantil, criança precisa de cuidado? Precisa. Criança precisa de um puxão de orelha, às vezes? Precisa. Criança precisa de alimentação? No mínimo 3 vezes ao dia. Criança precisa brincar? Também. Criança chora? Faz birra? Se está doendo, tu vai chorar. Criança faz coisa mal feita no sentido de mentir? Então, veja, tudo isso é coisa que acontece na base também. Não estou falando nada demais que acontece na base de funcionário. Agora, se acontece uma série de coisas, como eu estou falando, e até mais coisas, você, como diretor ou gestor, tem que saber cuidar desse universo. Como eu peguei o número 20 antes. Imagina que tem 20 pessoas na qualidade de criança. Eu costumo dizer o seguinte, criança é alegre, criança é legal, criança ri, criança traz uma energia bacana, não faz isso? Mas criança também é ruim. Briga, quebra, se atira no chão, chora, fala do colega, encrenca, inventa mentira, entendeu? Pô, mas daí é uma criança do mal? Sim. Então nós temos escolhas. Eu quero a minha base boa ou eu quero a minha base ruim?
Porque se você não sabe acolher esse universo, verificar essas características, como eu estou te falando, que fazem um parâmetro com comportamento infantil, e tem várias puridades que a gente pode escalar essas necessidades e dar bem certinho. No primeiro delas, as mais infantis, é como uma criança precisa. Por exemplo, uma criança precisa de um ar-condicionado gostoso? Temperatura boa? Talvez sim. Talvez. Ela vai chorar, ela vai te incomodar. Imagina um funcionário que fica só suado. Tem um funcionário no teu escritório, você tem ar-condicionado? Tem. Um em cada sala. Um em cada sala, ok. E se eles trabalhassem suados, pingando suor, estafados lá, você acha que a produção vai sair boa? Não. Tem que ter um ambiente confortável. É uma necessidade praticamente fisiológica. Então, tem que ter limpeza. Ir no banheiro. Eu já fui em empresa que o dono da empresa não deixava os funcionários ir no banheiro. Meu Deus. Sim. Como que o cara vai produzir? Não deixava. Então, perceba, existe uma necessidade fisiológica básica, se partir ali da pirâmide de Maslow, né? Cara, alimentação, é ir no banheiro, é fazer o número 1, fazer o número 2, é respirar bem, ter um conforto térmico, entendeu? Isso é básico. Uhum. Então, se você tem filhos, entende do que eu estou falando, cara, olha para os teus funcionários, muitas vezes, como se fosse filho. Às vezes precisa endurecer, precisa, para educá-lo. Tem que prover conhecimento. Mas você tem também que flexibilizar um pouco. E fazer ele te amar. Sim. Né? Fazer ele correr junto com você. Exatamente, porque senão isso vai ser problemático. Então, veja, a literatura que eu gosto de trabalhar, que é a análise de transações organizacionais, ela é toda baseada em estímulo-resposta. Estímulo-resposta entre pessoas, estímulos-resposta entre grupos de pessoas. E isso abre um cenário organizacional muito legal. Qualitativo, sim, mas altamente impactante. Como eu falei um pouco antes, todo esse recorte social de comportamento, se ele não for visto dentro da organização, não adianta fazer um planejamento estratégico só baseado em números e gráficos e tabelas. Tem que olhar para esse universo humano. Não é porque eu sou bonzinho, como alguns empresários costumam dizer. Ah, porque você é muito bonzinho. Não, eu não sou bonzinho. Eu tenho um lado que é chinelo também. Mas existe recorte que eu tenho que olhar para a base. Porque se essa base ela está sangrando, está doendo, eu estou vendo aqui no meu diagnóstico toxicidade, por exemplo. Essa área está extremamente tóxica. A produtividade eu já sei que está ruim. Por quê? Pelo nível de interesse das pessoas. A toxicidade, dentro do meu diagnóstico, ela mede níveis de interesse. Porque se eu tenho interesse na organização, eu tenho baixa toxicidade, que é medido no eu. Se eu tenho alta toxicidade dentro da organização, das pessoas, eu estou interessado em mim, é a empresa que se lasque, entendeu? Não vai rolar. E esse item interessante, por que esse item é interessante? Já fez eu falar para alguns empresários o seguinte, olha, com esse valor de toxicidade que está dando o teu relatório aqui, você pode estar sendo roubado. E o dono da empresa falar para mim o seguinte, não, capaz, eu conheço todo mundo aqui dentro, minha empresa é pequena. E eu pegar a retórica, olha, tudo bem, eu entendo o que você está me falando. Não é o roubado de pegar a mão no dinheiro, e sim... mão do dinheiro mesmo. Mão no dinheiro mesmo? Aqui na região, a gente chama cachorro, né? Uhum. Algumas regiões chamam gato, outras é roubar mesmo. Então, o nível de interesse individual estava tão alto que a pessoa, pelo diagnóstico dela, que eu medi isso, né? Eu vi o resultado e, conversando com o dono da empresa, eu dei esse alerta para ele. No primeiro momento, ele negar que existia um ladrão dentro da empresa dele, a verdade é essa, e ele pagar para ver, investigar com o financeiro, com os técnicos dele, né? E descobrir que existia, sim, uma fuga de dinheiro muito grande. Que o profissional em questão fazia permutas em nome da empresa, só que ele ficava com todos os bônus das permutas e transferia todos os ônus para a organização. Só que isso, a longo prazo, o que acontece? Não, começa a aparecer, né? Porque Exatamente. Não tem como você esconder a sujeira debaixo do tapete por muito tempo. Pois Daqui a pouco fica uma montanha. Agora, imagina que um gráfico, um diagnóstico pode detectar isso. A quantidade de importância que é fazer um diagnóstico dessa natureza. E o diagnóstico organizacional em grupo, o DOG,
da primeira parte faz exatamente isso. Eu olho para o grupo todo com variáveis bem direcionadas, sabendo o que eu quero fazer. E hoje esse trabalho do diagnóstico ele está eletrônico, está digital. Então, as pessoas vão receber no seu celular, no seu computador, tablet, enfim, e ali elas podem fazer o diagnóstico, em qualquer momento. Então, eu não preciso parar a empresa, eu não preciso parar o departamento para fazer o diagnóstico. Eu parto de variáveis qualitativas, que depois eu transformo isso em quantitativo para ter o gráfico e os números. Então, veja a importância de você medir se você tira uma pessoa que está te roubando. Uma pessoa pode quebrar uma empresa. E eu já vi isso. Uhum. Então, se você tem um fazendo, ou 10 fazendo, 20, como eu falei antes, e um pegando, ele pode pegar o que os 20 fez. Essa frase que você colocou, essa preocupação do empresário, falar assim, meu Deus, mas eu vou parar minha empresa agora aqui para responder um questionário. Isso até é um alerta que a gente pode fazer para o empresário, porque assim, correr não significa que você vai ganhar essa corrida não, irmão. Exatamente. Porque até isso acaba entrando dentro da minha área de trabalho. Você precisa falar com o empresário, ele não... Tem hora que eu chego a fazer a pergunta, viu, amigo, mas não tem 5 minutinhos para poder falar do que você leva como mais importante, que é a sua empresa? A gente precisa ter esse cuidado. Porque é preciso a gente entender também que estudar, treinar, né, se capacitar é trabalho. Com certeza, não tenho dúvida. E esse diagnóstico, que eu insisto nele, que eu estou te falando, é um raio-x. Então, veja, se você consegue fazer um raio-x e colocar o resultado contra a luz e falar o seguinte, você está doente. O problema está aqui. Exatamente. E é esse o meu trabalho, Bruno. Tu acha que o teu joelho está doendo por causa que você pisou torto, mas é porque você está com 50 quilos a mais aí carregando, meu querido. Exatamente. Então, o meu trabalho, Bruno, é algo que vem para potencializar o resultado, para que o empresário, no caso, né, ele possa ganhar mais dinheiro sem necessariamente precisar vender mais. Ou seja, fique esperto. Meça o seu resultado. Dá uma olhada para o teu negócio de forma diferente, faça o diagnóstico organizacional, que você, no final, vai ficar mais feliz com o resultado da tua empresa. Até brincando aqui, você traz a tua startup como Docta, né? Bom, se dog em inglês é cachorro, cachorro tendencialmente é o melhor amigo do homem. Exatamente. Também tem isso aí. Tava pensando aqui, uma brincadeira para descontrair um pouquinho. Não, tá certo. Fechou? Cortou já? Cortou? Não, é que ele faz os cortes depois, né? Tem mais alguma coisa para falar ou não? Meu Deus, deixa ela ficar até meia-noite, que ele fala. Mas marca o outro podcast. Viu? Fazer o fechamento com alguma coisa especial? Tá, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Eu vou fazer um negócio aqui para você fazer um negócio chamando, tá? Bom, Milton, então nós estávamos conversando quanto importante é o seu trabalho para fazer com que a empresa possa melhorar os resultados, né? Sem que ela fique na corrida da roda dos ratos de vender mais, produzir mais, contratar mais gente, né? Troca de equipe, troca de funcionário, estresse, retrabalho, né? Cultura bombeiro, que a gente falou também. Dentro da sua linha de pesquisa, você ajudando esse empresário, hoje, para o empresário te procurar, te achar, para conseguir realizar esse trabalho, ele tem custo? Como é que funciona? Como é que ele pode estar buscando isso junto a você? Sim, o meu trabalho está aberto na internet através do meu site, né? www.hamiltonalmeida.com.br. Sim, tem custo, né? Mas é um custo que eu costumo dizer que é bem tranquilo, que parte pelo número de avaliações da empresa e também número de funcionários. Então, como isso vai dar um trabalho diferenciado, eu tenho que olhar para esse universo para me poder falar, olha, vai custar tanto para fazer o diagnóstico, mas é bem tranquilo, tá? Então, eu convido os empresários que têm interesse a melhorar suas equipes, a evitar conflito, a melhorar a sua produtividade, para me conhecer. Meu telefone é 45-999-734036 e está aberto. Entre em contato no meu Instagram também, Hamilton Almeida Perito.
sempre tem dicas e lives que eu posso estar dando dicas, trocando ideia, me chama, vamos conversar, que eu tenho certeza que a gente pode fazer um bom trabalho junto. Quando eu digo bom trabalho junto, eu e você, que é empresário, que está aí me ouvindo. Ou seja, tu vai pegar a empresa, fazer um diagnóstico, chamar os empresários, os sócios, os responsáveis e falar, querido, teu problema é um pouquinho fora do que você está pensando. Exatamente. É aqui. Vamos junto? Né? Tendo o aceite, com certeza você vai conseguir estar ajudando a ele a evoluir essa empresa, a fixar essa estrutura e, com certeza, obter o sucesso aí que é o tão esperado. É isso aí. Vamos junto, resolver os problemas e ganhar mais dinheiro. Fala você da tua empresa. Tá. Eita, ficou tudo aqui. Bom, Milton, eu sou o Bruno Brandão, tenho a empresa de contabilidade de consultoria, fica aqui em Cascavel, Paraná, na rua General Osório, a Brandão Contabilidade de Consultoria. Eu sou especialista na gestão tributária, também trabalho com a parte do direito previdenciário e a parte de gestão de custos. E a nossa grande preocupação com a empresa de contabilidade e junto com a consultoria empresarial é fazer o quê? Entregar uma contabilidade consultiva para o empresário que possa ajudar ele a desenvolver a sua atividade para que ele permaneça no mercado e consiga evoluir. Tanto que até dentro disso é a minha missão, que é promover a evolução e o crescimento profissional e empresarial dos nossos clientes, colaboradores e parceiros de negócio através da ciência contábil. Então, a ciência contábil é uma coisa que eu acredito muito e ela é extremamente relevante e importante para o empresário. Eu até gosto de dizer que estudar um pouquinho de contabilidade tem que vir lá da base, lá do colégio. Você conseguir primeiramente entender quem que é a empresa e quem são as pessoas físicas dentro da organização é primordial para que essa empresa consiga evoluir. Então, a gente é focado em reduzir tributo, ajustar esses custos, né? Planejar o futuro, porque sem planejamento você não consegue chegar em nenhum lugar para aí, então, obter o sucesso. Parabéns. Excelente. Olá, gente. Ó. Clínica, eu amo.